Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um dos trabalhos que a Casa José de Mococa nos oferece. Vamos pedir licença ao nosso mentor da casa, nosso amigo querido, nosso comandante da esquadra, José de Mococa, que tanto nos auxilia, que tanto nos dá aí de sobejo, grandes oportunidades. E vamos então alçar estas oportunidades através da nossa boa vontade, através da nossa fé, através da caridade, mas não somente caridade com o nosso próximo, mas a caridade principalmente conosco mesmos. Para darmos alguma coisa para o nosso semelhante, temos que estar em equilíbrio, estarmos bem suficientemente para que sejamos levando aqueles espíritos que precisam o equilíbrio necessário. Só podemos dar aquilo que temos, não podemos dar aquilo que não temos. Se não temos, não desanimemos. Vamos procurar tê-los, vamos procurar aprender, vamos procurar buscar, vamos procurar sermos humildes e aprendermos com aqueles que sabem mais do que nós. Existem inúmeros irmãos, cada um desses tendo o seu conhecimento específico nas suas determinadas matérias, até mesmo dentro da própria doutrina espírita. Alguns mais maduros na parte do Evangelho, outros nas partes mais científicas da doutrina, mas temos muito a somar. É por isso que aqui na Casa de Caridade nós fazemos palestras, que são marcadas aí pela nossa irmã Sandra, através do quê? Através de vários irmãos, para que possamos ter um aprendizado, um leque maior, onde estejamos entendendo. E como nos dizia Kardec, tudo o que disseram os homens e os espíritos, levai o crivo da razão e do bom senso e discernir aquilo que a vossa própria consciência vos permita. Que a nossa consciência seja límpida para discernirmos coisas lógicas. E só podemos fazer coisas lógicas tendo duas coisas: o amor e a sabedoria, que são as duas asas que nos levarão ao Pai. Palavras de Emmanuel. Gente, sem mais delongas, vamos hoje apreciar a linda palestra da nossa irmã Priscila, que nos vem várias vezes fazendo palestra na nossa casa, Para quem não sabe, agora a Priscila é a nossa segunda coordenadora dos estudos da casa, Tem a Maria da Graça e a Priscila, trabalhando aí a dupla dinâmica, Isso é muito importante, É legal porque estamos crescendo, maturando para que estejamos no futuro, Tendo os nossos irmãos cada vez mais maduros para conseguirmos ampará-los, Porque o que nos basta é aprendermos. E vamos aprender então uns com os outros, não é isso? Hoje a nossa irmãzinha vai falar sobre cooperação encadeada. Bom, Priscila, fique à vontade, é nós de Deus, boa palestra, é nós que a espiritualidade proteja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Peço desculpas, mas tenho que falar sem máscara porque ela me sufoca, não aguento falar durante muito tempo com ela, tá bom? Só vou beber uma aguinha. Então, que a paz de Jesus envolva os nossos corações e que hoje nós possamos discorrer aquilo que a espiritualidade deseja, que esteja em nossos corações e em nossos pensamentos. O tema de hoje, então, é cooperação encadeada e vou ler uma mensagem para vocês. Cooperação encadeada. O tema do aperfeiçoamento. Imaginai a Terra na condição de grande pirâmide. Os conhecimentos edificantes descem do ápice para a base, espalhando-se a benefício de todos. Se já aceitastes a imortalidade da vida e se percebeis a presença divina em todos os recantos da natureza, propiciando-vos os ingredientes que se vos fazem necessários à evolução, sois chamados a disseminar os valores espirituais a que nos referimos. Nomeados para auxiliar aos nossos companheiros que ainda se desorientam nas sombras da retaguarda, aceitai os vossos encargos com alegria. Sendo nós, amigos desencarnados, os trabalhadores que recolhem do mais alto os ensinamentos que nos são confiados, sois naturalmente os intérpretes da nossa tarefa, com a obrigação de comunicar aos outros, especialmente aos irmãos que se demoram em cegueira espiritual, os conhecimentos que nos impulsionarão para os cimos da vida. Somos filtros das ideias e lições dos missionários de revelações maiores
enquanto sois os filtros ao nosso dispor, na obra do auxílio espiritual a milhões de criaturas. Não vos surpreendais, nem vos assusteis, porque o servidor fiel será sempre digno da assistência que necessite receber. Iniciai a vossa realização, alijando da própria alma os requisitos de quaisquer sentimentos que vos desunam, entendendo que a união ser-vos-á de harmonia e força. Não se vos pede sacrifícios para os quais já se sabe que não sois capazes. Sobretudo, compreendei e amai sempre, transmitindo os vossos recursos de amor a todos os seres da criação. Inútil esperar milagres que a lei de sequência não sanciona. Tanto quanto nós, os companheiros desencarnados que vos assistem, estamos encarregados de abrir caminho para a sublimação. Todos estáis convocados para o serviço de auxílio aos irmãos que nos acompanham a trajetória e a busca do conhecimento libertador. Convencei-vos quanto a isso e trabalhai amando, quanto puderdes, sabendo sempre que os anjos não virão ao mundo para servirem nosso lugar. Mensagem essa do nosso irmão Batuíra, no livro Escultores de Almas, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. Aqui, como nós percebemos, a espiritualidade nos convoca para a compreensão e entendimento que se faz para que nós sejamos bons cooperadores, cooperadores fiéis na obra cristã. Esta cooperação sempre se fará encadeada. Como em uma espiral, os mentores maiores da vida recebem revelações divinas dos mentores destes e que, encadeando-se como numa escada, chegam até nós e de nós devem se manifestar para os quatro cantos do universo, se assim posso me exprimir. Deve se radiar de todos os poros de nossas almas. Nós sabemos que Emmanuel, numa das primeiras mensagens do livro Nos Domínios da Mediunidade, aquela mensagem intitulada Raios, Ondas, Mentes, Médiuns e Mentes, nesta mensagem ele nos diz que todos nós, na nossa faixa mental ao qual nós nos afinizamos, somos médiuns e somos instrumentos destas faixas mentais, as quais, porventura, nos nutrimos e vamos servir de nutrientes a todos os outros irmãos que nos acolhem e rodeiam. Entendamos que a cooperação não se faz só a benefício de nós, mas se faz a benefício de todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que necessitam, sempre no momento evolutivo ao qual nós estamos empenhados. Vamos dizer também uma mensagem de Bezerra de Menezes, a qual é muito solícita e que faz-nos compreender a questão da cooperação. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Entender de que, unidos, nós somos força e harmonia, como Batuíra nos diz, unidos, amando sempre. Vou dizer aqui também uma mensagem do Espírito da Verdade, este a qual a Sandrinha já nos informou no sábado, mensagem muito bonita e que nos convoca à proporção e à ordem. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. É impossível nos instruir sem amar, é impossível conhecer a doutrina espírita sem vivificarmos e acendermos a chama do amor em nossos corações. É necessário, porque entendamos uma coisa, quando nós queremos buscar compreender fenômenos, processos, nós pela racionalidade e pela lógica podemos até ficar e observar a superfície deste, podemos tentar compreender a sua estrutura, de definir os princípios, entender o seu funcionamento e as suas consequências. Porém, só o amor tem poder de penetração. Ele penetra o fenômeno, o agita,
faz tremer. Tremendo-se, ele tem que se revelar aos nossos olhos, sempre associado aos nossos momentos evolutivos e à necessidade de merecimento coletiva. Entender disso é colocar nova luz aos nossos corações, é estudar de forma diferente, é praticar com mais vontade, é sofrer sabendo que estaremos juntos com José de Mococa. Sofrer com José de Mococa é diferente de sofrer com os irmãos que são inferiores. E que não estamos dizendo que não temos que ajudá-los, não. Mas nós temos que nos esforçar para que a nossa sintonia mental esteja onde está estes grandes vultos da doutrina. Ivone Pereira nos diz que quando ela estava a escrever Devoção do Invisível em seu primeiro capítulo, livro lindíssimo, ela nos diz que muito cedo abandonou, vamos dizer assim, a vaidade pessoal das opiniões próprias cerca assuntos da doutrina espírita. Ela abandonou porquanto ela sabe que seguro é se ancorar nos grandes vultos da doutrina para o discernimento e entendimento correto, para que nós possamos fazer a cooperação correta. Cooperação essa que parte do ápice da vida, a base que somos nós. Somos a base desta coletividade magnífica, que hoje aqui mesmo se reúne, cada qual com o seu trabalho e a sua função, cada qual com a sua família, mas sabemos que reunidos aqui hoje, fazemos parte da família de José de Mococa, família esta bonita, que tem raízes no passado, que tem raízes num passado bem profundo. E saibamos, para que nós possamos fazer o desenvolvimento profundo de nossos espíritos, nós temos que fazer muitas orações, muito evangelho no lar, porque a família é a base de todas as nossas vidas, é a base onde a qual nós recolhemos o nutriente para podermos trabalhar e estudar em ambientes fora, tanto quanto aqui. É necessário unirmos-nos na família e sabermos que nós não estamos na família a qual estamos por acaso. Quando nós fazemos evangelho no lar, vamos acendendo aos pouquinhos, nem que seja no começo, aos pouquinhos vamos acendendo as luzes em nossos corações, ainda opaca, trêmula, descontínua, mas que se fará contínua como um facho de luz, que não é, na verdade, cortado por nenhum obstáculo. Quando nós fazemos evangelho no lar, estamos a cooperar com a espiritualidade para bem cooperarmos. Estamos a imantar o ambiente, e isso nós sabemos, por exemplo, quando lemos os Enigmas da Psicometria, de um Ernesto Bozano, nós estamos a imantar o ambiente, e um médium psicômetra ali vai poder recolher os dados sentimentais, expressivos da cena a qual nós estamos a imantar com as nossas energias. Ali se fará colher o nutriente espiritual necessário para nos dar força para a vida. Entendem o que digo? A boca fica seca. Nós temos que entender outros fatores também para que a cooperação se faça sempre encadeada, porque na natureza tudo se encadeia, nada é ao acaso, nada está desvinculado. Os corações se unem, as mentes se unem e é necessário que nós nos unamos no bem, sempre no mais, no belo, no bonito. Como Leon Denis nos diz, do mais para o mais, sempre. Entendamos, quando nós, como indivíduos, como família, como nação, coletividade qualquer que seja, nós temos que entender que no passado fizemos, então haverá uma solidariedade que nos une, tanto no bem quanto no mal em comum praticados. Por isso,
às vezes das expiações coletivas, às vezes não, sempre das expiações coletivas, sintonias estas que no passado construímos, sejam juntos, sejam separados, mas sempre de teor igual às faltas cometidas. Tanto quanto as benesses e benevolências de nossa vida, também construídas em conjunto, podemos nos reunir e em conjunto desfrutar destas belezas. Entender também que nós jamais em nossas vidas vamos estar separados de nossos mentores se nos dedicarmos a tal. E nós temos que nos fazer fiéis a estas mensagens que nós devemos passar sobre o Espiritismo, porque é muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos a afetar a vida de inúmeras pessoas, como Batuíra nos diz na mensagem, são milhões ou milhares que ele nos diz, não importa, mas vai chegar a milhões, vai chegar a bilhões ao planeta, porque o Espiritismo faz parte da lei natural, assim Kardec nos diz. Ele não é simplesmente uma doutrina religiosa, é filosófica, é científica, faz parte da natureza. E nós temos que buscar a responsabilidade de nós nos desenvolvermos espiritualmente, criarmos em nós uma atmosfera espiritual agradável, nos preparar sentimentalmente, nos preparar em pensamentos. E para isso, nós devemos lembrar também, e aqui, se não me engano, é o capítulo 29, Reuniões e Sociedades, no livro dos Médiuns, Kardec nos elenca alguns princípios para que as reuniões e sociedades espíritas bem prosperem e recebam a atividade e influência dos bons espíritos. Benevolência sempre recíproca entre todos os membros. Perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Concentração e silêncio. Não vou dizer todas, mas estas já bastam para nos dar um norte. É necessário termos caridade uns com os outros. É necessário sermos solidários, amarmos, desvelarmos de nosso coração o perdão, a indulgência, não ficarmos com mágoas bobas, porquanto se nós olharmos para o infinito e buscarmos o zimbório constelado de estrelas, nós não vamos estar a querer viver no lodaçal do chão. Nós vamos buscar com firmeza a espiritualidade superior. Nós nos faremos cooperadores fiéis destes irmãos. Entendamos, vou dar um exemplo claro disso. A abelhinha, quando ela chega para polinizar a flor, para pegar o néctar, ela suga este néctar. Ali, nos seus pelinhos, na verdade, se ajuntam o pólen, se prende o pólen. O pólen preso nesta abelhinha será levado por esta ao buscar mais néctar em outras flores. O pólen é como se fosse o espermatozoide, é a parte masculina que fertilizará, fecundará a flor feminina. A abelhinha, indo para esta flor feminina, a fecundará. Esta flor, porventura, irá formar o fruto que esta, por sua vez, na verdade, permitirá a um passarinho que ele coma este fruto. E, ao digerir, ele, na verdade, vai chegar a um momento que não só vai digerir ele, mas os seus filhotinhos, a sua esposa, se assim podemos nos exprimir, vai chegar a um momento em que ele deverá excretar. Ao tentar excretar, alguns passarinhos não destroem as sementes que estavam nestes frutos. Não destrói. E ao voar, ele na verdade vai excretar esta semente que cairá no solo. No solo, por sua vez, a semente simplesmente não nascerá, como muitos pensam, de forma fácil. É necessário condições ideais. As bactérias, fungos e vírus que ali estão, na verdade, ofertarão condições propícias para que essa sementinha se desenvolva e forme novas plantulinhas. Por sua vez, aquela abelhinha lá atrás, que pegou o néctar, que pegou o pólen, fabrica do néctar o mel, e o pólen ajuda as larvinhas menores a basicamente se desenvolver. É o alimento destas. Tudo na natureza se desencadeia. E em agradecimento àquele
aquela plantinha a qual nasce a partir da semente, em agradecimento à obra divina, respeitando o ciclo evolutivo, cooperando com a magnânima e divina, vamos dizer, obra da criação, ela vai se desenvolver, vai crescer. Ali dará novas florezinhas que vão, porventura, basicamente fornecer novo alimento à abelhinha. Ali também esta, fertilizada novamente, fornecerá novos frutos que vai fornecer novo alimento aos passarinhos. Entendem o que digo? É um encadeamento bonito, belo que se faz na natureza. Há cooperação em todos os níveis, em todas as partes, em uma complexidade que nem nós mesmos conseguimos basicamente aferir com toda a profundidade, porque tudo vai ao infinito e à eternidade. Há tantas coisas para nós aprendermos. E ao cooperarmos com a espiritualidade, estudando com dedicação, todos os dias, e uma coisa que eu não falei, todos os dias eu faço o Evangelho, porque é necessário para o meu espírito estar assim fazendo, porque ainda sou pequena. Necessito estar todos os dias tentando entrar em comunhão. Não que seja necessário que todos estejam fazendo o Evangelho, mas é necessário a prece, o estudo, o recolhimento. Há uma certa solidão, não uma solidão, entendam, que na verdade se fará em nós com o aparteamento daqueles que vivem conosco, não, mas uma solidão dentro de nós, que fará com que nossos espíritos dobrem sobre nós mesmos. E nós ali vamos entender no âmago de nossas almas o que é necessário. E a espiritualidade em nosso lado falará do que é necessário desenvolvermos em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, nas relações que devemos ter com as outras pessoas. Nos preparará para que eventos e momentos posteriores aconteçam. Entendem o que digo? É um vício de linguagem, viu, gente? Mas também o interesse em saber se eu estou me fazendo clara. Porque nós, ao divulgarmos o Espiritismo, temos que nos fazer claros. Não podemos estar com ambiguidades. Pois que se do nosso coração brotar a fraternidade real, se nós entendermos a solidariedade real, não vamos estar, vamos dizer, cortando a possibilidade do irmão entender, porque aquilo vai ser um nutriente para ele, que pode ser, vamos dizer, a salvação da sua vida naquele dia. Pode ser que ele, ao sair do ambiente, ficará calmo e vai evitar lá fora um acidente que poderia lhe cercear a vida se este não fizesse um contrato com a espiritualidade, falando: me responsabilizarei agora pela minha vida espiritual, me dê outra oportunidade, vou querer sim me desenvolver, vou querer amar, vou querer entender os meus irmãos com sentimentos cristãos. É necessário ainda sabermos que para cooperarmos com a espiritualidade, devemos respeitar-nos uns aos outros. É assim que o é, comunhão de ideias perfeitas e de pensamentos, sentimentos perfeitos. A concentração não pode se fazer sem que nós estejamos unidos uns aos outros em sentimentos. Porquanto entendam o que eu queira dizer. Porquanto um ambiente elevado, um ambiente preparado pode comportar elementos dissonantes que não se farão suscetíveis o suficiente para que o trabalho aconteça de forma uníssona. É necessário estarmos em uníssono. É necessário entendermos que nós nos encadeamos em fileiras. Fileiras não, é como uma teia multicor, uma teia multivariada, de infinitas possibilidades. Entendemos também com Emmanuel que cada mente, cada médium, na verdade, irá emitir raios ou ondas mentais cercadas de seus sentimentos, as quais personalizam observações e interpretações. Todos nós temos os nossos níveis de entendimento, cada qual utiliza daquilo que
tem, cada qual dará daquilo que tem. É necessário, portanto, saber que nós temos que dar o nosso melhor sempre. Eu ia ler uma mensagem aqui, mas é muito comprida. Não vou fazer isso. Já lemos a mensagem de Batuíra e vamos continuar a dissertar sobre esta. Vamos entender, meus irmãos, outra coisa. Quando nós estamos sentados um dos lados dos outros, quando nós temos irmãos atrás de nós, quando nós temos irmãos atrás, na frente de nós, temos que entender. Joguemos a este sentimento de amor, peçamos que Deus o ampare em sua necessidade, que Deus o auxilie naquilo que ele necessita, naquilo que ele precisará para dar continuidade à sua vida. É necessário termos carinho uns pelos outros, porque muitas vezes nós mesmos queremos falar sobre o Espiritismo, queremos divulgar Kardec, mas nós, ainda com aqueles sentimentos primitivos, primevos de egoísmo e orgulho, vamos informar como imposição. É assim, porque no meu momento eu sou a pessoa mais correta e certa para falar sobre isso, porque o Espiritismo me delega uma verdade insaciável, infinita, eterna, quase que absoluta. Não, meus irmãos, não é assim. Nós não podemos falar simplesmente para o nosso irmão. Nós temos que nos achegar com carinho, acolher e falar: venha comigo, tente compreender, entender do que eu quero falar. Nós devemos colher dos nossos irmãos os seus momentos de entendimento. Vejamos, na pedagogia atualmente muito se fala sobre levantamento de conhecimentos prévios dos alunos, saber aquilo que ele já sabe para podermos dar continuidade, para podermos direcionar melhor a lição que lhe é necessária, que lhe é peculiar. E não só isso, ver como que anda este aluno nos seus sentimentos. E existem outras coisas. É necessário entendermos que os nossos irmãos de doutrina têm certas concepções, sim, e que nós devemos trabalhar com estas concepções, com estes modelos, com estas interpretações, buscando sempre sermos fiéis a Kardec. Devemos kardecizar. A responsabilidade é muitíssimo grande. Sei que estou repetindo isso, mas é porque é um fato. É um fato do qual nós não podemos nos aliviar nunca. Para cooperar de forma fiel com a espiritualidade, para que esta cooperação se encadeie, sem que nós nos façamos médiuns das sombras, é necessário todos os dias trabalharmos para os nossos desenvolvimentos. E é necessário estarmos lendo Kardec. Um exemplo, quando nós vemos em André Luiz a casa transitória, em Kardec onde encontramos isso? Não vou falar nem das obras básicas. Vamos para o capítulo sobre Júpiter, na Revista Espírita. Lá há informações sobre casas com materiais, uma matéria, se assim podemos definir, porque é bem diferente da nossa, uma matéria mais rarefeita, quintessenciada, sutil, a qual ela se alça e se move. Ali está. Sempre temos que fazer estas interconexões, relações, porque no Espiritismo os seus princípios se encadeiam, os seus princípios são complementares entre si. É necessário, ao estudarmos, estarmos com um olhar atento e fazermos um vai e vem. Mas a questão diz sobre isso. Mas o que será que eu necessito entender por princípio? O que será que eu necessito entender, na verdade, daquela lição que está em outras partes, por exemplo, do próprio Livro dos Espíritos? O que eu necessito entender que está na Gênese? O que eu necessito entender que está no céu e inferno, no Evangelho? É necessário estarmos atentos para isso. Porque se alguns irmãos vierem a nos perguntar assuntos sobre Espiritismo, devemos estar preparados. Se não na hora, pelo menos que saibamos depois buscar essa fonte em Kardec.
relacionando inclusive com as obras complementares de Camille Flammarion, de Gabriel Delaine, de um Aki Zarkov, de um Leon Denis, de um Ernesto Bozano, de uma Ivone Pereira e todos os livros do Chico. São complementares. É necessário entendermos isso para que nós nos façamos cooperadores mais diletos do Espiritismo. E isso, cada qual ao seu momento, a sua possibilidade. Não estamos aqui a vir fazer, vamos dizer, ou então convocar pessoas para que sejam como os acadêmicos, arrogantes. Não! Estamos a convidar todos à responsabilidade desta cooperação que se faz encadeada. É necessário que nós não saiamos a opinar de forma, vamos dizer, irresponsável sobre o Espiritismo. Ivone Pereira já nos disse isso conforme eu aqui os informei, pois que ela mesma renunciava às suas visões para aprender com os grandes vultos da doutrina. É necessário que nós saibamos, além de tudo, que aquele irmão que passa por necessidade, aquela mamãe que está com seu filhinho necessitado, aquele papai que necessita de um emprego, necessita-nos de preces muitas vezes, porque nós, ao falar, muitas vezes ferimos. Não precisamos ferir, não precisamos nem abrir as nossas bocas, e falo isso com respeito, para falar aquilo que possa desferir em outrem, como se fosse uma adaga ou um espinho em seus corações. É necessário, quando conversações menos felizes e menos dignas, com palavreados menos felizes, sejam cortadas, cerceadas por nós, para que nós nos façamos dignos cooperadores, para que nós possamos efetivamente, vamos dizer, filtrar, como Batuíra nos diz, as mensagens grandes e divinas dos mentores espirituais, pois que, senão, nós estaremos a filtrar outras energias. Entendamos, um espelho, quando no lodo, não pode refletir a beleza do cisne. A água do lago, quando agitada, não pode refletir o zimbório constelado de estrelas com a fidedignidade necessária. É necessário que nós façamos em nossa alma a morada do Pai. É necessário que nós efetivamente entendamos o porquê que o amor tem poder de penetração em qualquer âmbito da nossa vida. Ele penetra-nos por inteiro. Ele nos faz despertar para realidades as quais nós antes não havíamos percebido. Ele nos faz ter mais paciência para momentos nos quais nós sabemos que não podemos mais olvidar. Ele nos faz, principalmente, aprendermos a renúncia, ao sacrifício e ao desprendimento de nós mesmos, porque como médiuns, que todos nós o somos, não existe exceção, como Emmanuel nos disse, cada onda mental desferida por nós se liga com espíritos, somos médiuns, traduzimos as mensagens às quais nós sintonizamos. Nós devemos entender, portanto, que nós, quando vamos estar a desferir, vamos dizer assim, com os nossos, discursar com os nossos irmãos, mensagens, nós devemos colocar em nossos corações o princípio do amor efetivo, da comunhão efetiva, com respeito e consideração. Nós vamos filtrar estas mensagens espirituais e estas mensagens espirituais terão o nosso toque. E este nosso toque, será que se faz com a beleza pretendida pela espiritualidade ou será que se faz com outros conteúdos em nós? Nós temos um conteúdo bonito dentro de nossas almas, um potencial irrefreável. Entendamos quando Jesus nos diz, vós sois deuses. Jesus não dizia isso apenas porque confiava em nós, mas porque nós podemos e temos um manancial, atributos divinos que já herdamos em absoluto de Deus,
quando este nos criou simples e ignorantes. Basta-nos o desenvolvimento no infinito e na eternidade. Entender isso é desvelarmos por outros caminhos, porque não vamos mais, vamos dizer assim, faltar com a paciência e com a tranquilidade. Há momentos em nossas vidas que alguns definem como estocásticos, como caóticos. O caos realmente existe para quem é espírita? Não pode existir no nosso olhar estes eventos. O que pode existir em nossos olhares é a compreensão, é buscar entender. É isso que o Espiritismo nos revela. A compreensão que podemos ter de tudo à nossa volta, com um olhar mais carinhoso, afetuoso, com um olhar que nos leve a construir esta solidariedade que reúne passado, presente e futuro, em planejamentos divinos, em qualidades outras que se emergirão de nossas almas. Entender também de que é necessário que todos nós estejamos trocando uns com os outros impressões dentro daquilo que se faz necessário no momento. Às vezes, quando nós queremos simplesmente dizer, eu vou cooperar, e chegamos lá e falamos uma coisa indevida. Mas esse assunto deveria ser discorrido, mas não naquele momento. É necessário que nós estejamos atentos, e para tal, nós devemos desvelar de nossos corações um carinho, entendam isso disso. Carinho é aquele carinho que não tem condições, é incondicional. Mas claro, se faz difícil ainda no momento presente, porque ainda somos todos muito pequeninos, mas não impossibilitados de amar juntamente com estes mentores que nos inspiram. A espiritualidade não fará por nós o que temos que fazer. Eles, na verdade, não nos farão acordar em nós aquilo que nós mesmos temos que fazer. Percebam, a espiritualidade, o Bezerra de Menezes poderia simplesmente dizer, meus irmãos, amo-os de todo o coração, por isso dou metade da minha energia e evolução a vocês. Ele não vai fazer, porque ele sabe que há necessidade de esforçarmos, lutarmos, conquistarmos com mérito. Esta felicidade ninguém nos tira, ninguém nos tirará. É necessário também entender em nossas vidas, em todo e qualquer lugar, que sempre a vitória inadiável, inalterável é de Jesus. Entender Paulo de Tarso quando diz, viver é Cristo, morrer é lucro, é estar resignado, é estar anulando os nossos vícios e resquícios do passado, construindo em nós um pórtico que se fará morada de Deus, como Jesus nos diz. Este pórtico divino que se fará morada em nossos corações, entendemos, será um pórtico que, pelo exemplo e contato social, fará que nossos irmãos, vamos assim dizer, desenvolvam neles os potenciais. Porque se um Bezerra de Menezes não vai doar esta energia para nós, para que nós a conquistemos de pronto, ele a envia para que nós acordemos os potenciais divinos que nós trazemos, do amor, da benevolência, do carinho, esses sentimentos divinos, da indulgência, do perdão. Nós não podemos, novamente vou dizer, porque em meu coração pedem para dizer, nós não devemos guardar em nossas relações nada além daquilo que o Espiritismo nos propõe como obra inadiável. Portanto, se estamos com mágoa com qualquer outro de nossos irmãos, devemos sempre sim, e no
nos atentar para o perdão, para a indulgência, pois senão nós ficaremos remoendo aqueles sentimentos que não nos trarão beleza à alma, que não nos trarão a obra como tem que ser desenvolvida, não nos levará à felicidade. Devemos entender, a felicidade é inadiável, devemos ter pressa de luz, se possível dizer, devemos ter pressa em comê-la, se assim posso me exprimir. Comê-la porque ela é um nutriente, o amor porque é um nutriente. E entendamos, vou dizer porque eu já disse isso em outra palestra, mas também sinto que devo dizer, não importa o buraco em que estejamos, por mais profundo que o seja, o abismo, por mais interminável que o seja, que o amor não possa preencher. Ele preenche e nos faz avançar para o infinito. E como também já ouvimos aqui em outra palestra muito bonita, alguns chegam no fundo do poço, mas nele há uma mola que nos impulsiona. Quanto mais nós estamos neste fundo do poço e ali nós pressionamos esta mola, mais impulso se nos dará, se nós soubermos bem aproveitar. É interessante ainda dizermos que a solidariedade que se fará entre todos nós será o cimento para que no mundo espiritual possamos desenvolver trabalhos coletivos mais efetivos do que aqueles que vínhamos desenvolvendo até então, antes de renascermos. Entender isso é entender, acima de tudo, a lei do progresso. É entender a operância da liberdade, da igualdade e da fraternidade. É entender também o quanto que nós podemos muito com Jesus e com José de Mococa. O quanto este irmão nos ama. Ele nos segura em suas mãos e ele mesmo já o disse. Ele não soltará as nossas mãos. Mas e nós? Daremos a outra que está pendurada a este? Seremos amigos? Ele não tem dúvida. Ele mesmo não tem dúvida. Seremos amigos. Nós daremos as mãos. Nós evoluiremos em conjunto. Entendam isso. Eu digo isso de José de Mococa porquanto todos nós aqui já ouvimos inúmeras manifestações deste na casa. E a mensagem dele, profunda, fecunda, nos irradiou na alma certezas. Certezas de um futuro magnífico, mas ao qual nós devemos nos dedicar. E saibamos, há necessidade de nos sacrificarmos sim. Sacrificarmos não só tempo, relacionamentos. É necessário sacrificar algumas bobagens, se assim posso me exprimir, dentro de nossos corações. É necessário que, mesmo ao brincar com os nossos irmãos, nós não partamos para provocações frívolas. Estas provocações, muitas vezes, ocasionarão no coração de nossos irmãos coisas nada benéficas e fará com que os nossos irmãos entrem em uma sintonia mental negativa. É muito ruim quando assim o fazemos. Devemos discernir até para rir. Devemos fazer o bem até sorrindo. Não sorrir nunca com escárnio, porque para o espírita que pratica Cristo, ele sabe que é necessário fundamentar as raízes de seu coração sempre na benevolência. E que benevolência é essa, senão a qual? Aquela que reconhece que devemos fazer ao outro aquilo que nos querem que nos façam, ou que nós queremos que nos façam, corrigindo. Entender isso é entender Jesus cada dia um pouquinho mais, é iluminar cada vez mais a nossa mente ainda pequenina, porque ela é pequenina. Muitas vezes nós pensamos, nossa, quanto conhecimento tenho aqui, e um Alexandre, e um Clarencio, um governador de nosso lar, um José de Mococa, o quanto eles não sabem. Jesus, que não é só o mestre dos mestres, é o cientista dos cientistas, o psicólogo dos psicólogos, o
as mensagens divinas, as quais nós temos como planejamento em nossas almas. O horário já se faz premente? Premente não se faz, na verdade, no término, no fim. E aqui eu deixo o meu abraço a todos os meus irmãos, porque nós devemos nos amar sempre. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e saibamos, viver é Cristo, morrer é lucro. Que a paz de Deus nos abençoe.